Olá, pessoal. Cá estamos nós, então, para o nosso terceiro encontro de estágio de Direito Civil. Terceiro encontro. Vamos lá, vamos continuar aqui aquele imbróglio acerca daquela colisão entre uma picape e um ônibus. Nessa terceira parte, nós vamos aprender a fazer um recurso que é cabível em decisões interlocutórias. Para isso, vamos ler junto comigo aqui a sua petição. Eu vou ler somente a parte do enunciado da peça, mas vocês devem ler todinho, porque ele está trazendo a base e a fundamentação da matéria. Não sei se todos já tiveram a parte de recursos no processo civil. Se não tiveram, é importante que leia tudo e leia os artigos aqui que eu estou indicando para vocês. Lembrem-se, essa aqui é a hora da gente treinar o nosso raciocínio jurídico, a nossa argumentação. Então, façam, pessoal, sabendo, né? E para isso, consultem as matérias que estão disponíveis para vocês aqui. No mais, eu vou estar à disposição de vocês no plantão de dúvidas. Vamos lá. Vou ler aqui para a gente o enunciado. Prezado aluno, estamos aqui novamente para trazer mais uma questão processual interessante. Nessa sessão, vamos tratar das providências que serão tomadas na hipótese de haver negativa do juízo quanto à tentativa de instauração da intervenção de terceiros, cabível para o exercício do direito de regresso. Lembrando, né? A empresa quer trazer a seguradora para que, numa eventual sucumbência, quem pague seja a seguradora, ou seja, se ela perder, quem paga os prejuízos é a seguradora. O exercício do direito de regresso, mais que uma mera economia processual, pode ser que a empresa não desembolse qualquer valor em uma eventual execução, sendo, portanto, importantíssima para os interesses de quem se defende no processo. Por esse motivo, no caso do juiz indeferir a medida processual eventualmente invocada em contestação, há necessidade de intervenção do advogado para assegurar o direito do seu cliente. Você deverá saber o que pode ser feito para assegurar os interesses do seu cliente. Vamos começar? Como vimos na sessão anterior, a empresa Aviação Meteoro S.A., que é patrocinada por você, foi convocada para comparecer à audiência de conciliação. Na data da audiência, foram apregoadas as partes para adentrar a sala de audiência. Apregoar é chamar. Fulano de tal, aí a pessoa entra. Na sala de audiências do juízo da comarca de Bauru. Compareceram à audiência a autora, acompanhado de seu advogado, e a ré, acompanhada também por seu procurador. Infelizmente, não houve a possibilidade da realização do acordo. Por esse motivo, o respeitável juízo determinou a abertura do prazo para contestação, conforme a ata de audiência de conciliação. Aí está aqui o que o juiz determinou em audiência. Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2018, iniciou-se a audiência de conciliação para os autos do processo 00-2002-8, da Vara Cível da Comarca de Bauru. Apregoadas as partes, compareceram a autora Caipira Hortaliças Limitada, ME, representada por seu diretor, o Sr. Barnabé, e acompanhada de seu procurador. E a ré, Aviação Meteoro, acompanhada do seu ilustre procurador. Iniciada a audiência, foi proposta pelo respeitável juiz a conciliação. Contudo, as partes informaram não haver possibilidade de acordo, em razão de restar frustrada a tentativa de acordo, o juiz determinou a abertura do prazo para apresentação de contestação por parte da ré, num prazo legal, sob pena de revelia. Encerrou-se a audiência. A empresa Meteoro apresentou sua contestação, rebatendo as alegações da autora. Ademais, apresentou também o pedido de denunciação à lide, que foi a peça que nós fizemos semana passada, né? Da seguradora Trafegar S.A., apresentada para tanto a fotocópia da apólice de seguros.
Contudo, o respeitável juiz emitiu despacho questionando a juntada da fotocópia da apólice de seguros. Segue o teor. Vista a ré no prazo de 10 dias. Junte-se a ré a apólice original de seguro e o contrato de seguro firmado com a seguradora Transpegar, sob pena de indeferimento da denunciação da lide. A empresa Aviação Meteoro protocolou petição aduzindo que a apólice original não foi encontrada e que não está de posse do contrato de seguro, e que há obrigatoriedade em juntar o contrato de seguro e que não há, obrigatoriedade de juntar o contrato de seguro bastando a apólice. Aduziu ainda que a fotocópia da apólice seria suficiente para demonstrar o direito de regresso. Vendo aí que o juiz já está advogando para a empresa seguradora, né? Ele está com excesso de preciosismo, né? Ele quer prova. Deixa que a seguradora alega isso. Diante da ausência de apresentação da apólice de seguro, o respeitável juiz indeferiu a denunciação à lide nos seguintes termos: vistos, etc. Considerando que a ré não atendeu ao respeitável despacho de folhas e por considerar que a apólice de seguro original e o contrato de seguro são documentos essenciais para o deferimento da intervenção de terceiros requerida, indefiro o pedido de denunciação à lide. Publique-se. O respeitável despacho foi publicado dia 2 de abril de 2018, segunda-feira. Após a publicação do despacho, a empresa Aviação Meteoro foi comunicada através de seu diretor do indeferimento da denunciação. O diretor ficou muito aborrecido, pois havia investido muito dinheiro para fazer o seguro de seus veículos. E via, por equívoco do departamento competente pela guarda de documentos, a possibilidade de sofrer um grande prejuízo. Imediatamente, o diretor ligou para o seu escritório e solicitou as providências cabíveis para tentar garantir o direito de ressarcimento dos valores. Houve a interposição de embargo de declaração, mas esses foram rejeitados. A partir da solicitação e considerando a situação processual, faça a peça processual pertinente para garantir à ré a possibilidade de exercício do direito de regresso, indicando ainda a data do último dia do prazo para sua interposição e as fotocópias que devem ser juntadas no recurso. Vamos lá, galera. Então, vamos aqui tratar de forma mais simples o que o enunciado está dizendo para nós. Nós aqui fomos até a audiência de conciliação, na verdade a tentativa de conciliação, porque a conciliação é um acordo e pode não haver. Então, fomos para a tentativa de conciliação lá e não houve a tal da conciliação. A gente verifica que as partes estão bem resistentes, né? Uma diz que foi culpa da outra e vice-versa. E aí, em audiência, foi dito que juntasse contestação em 15 dias, e no prazo legal. A empresa contestou e pediu para que trouxesse ao processo a seguradora dela, a Trafegar. Só que o juiz falou, olha, junte aqui cópia original da apólice de seguros e o contrato, porque essa cópia que você juntou na contestação não me serve. Isso é um excesso de preciosismo, né? Já que quem deveria contestar haver relação jurídica ou não seria a seguradora. Mas o juiz foi lá e falou que não. Para isso, pessoal, para verificar a necessidade ou não de juntar contrato e tudo, vão lá no Código Civil, o contrato de seguro é um contrato que existe lá, é um contrato especial lá no Código Civil, coloquem lá, contrato de seguro, é um contrato em espécie, e vai aparecer lá para nós essa parte para a gente fundamentar, se é necessário, o que prova que existe ou não seguro. E também, né, aqui na justificativa, na sua petição, vai aparecer também algumas fundamentações interessantes, trazendo para a gente os artigos. Passado isso, vejam o que acontece aqui na prática, o que nós pensaríamos aqui como advogado. A empresa que está sendo demandada em juízo, a empresa de ônibus, ela paga um serviço de seguro
para não ter esse tipo de problema. E aí, quando ela precisa, o juiz diz que ela precisa de um contrato, que ela precisa de... Na prática, pessoal, atualmente, 2020, todos os seguros vão estar lá, né? A gente tem o site lá, coloca o número da apólice, liga para o corretor, vai estar lá a apólice no site. Mas somente o bilhete do pagamento do seguro, que a gente chama de prêmio, já mostra para a gente a relação jurídica entre a pessoa e o segurador, né? O segurado e o segurador. A gente chama de prêmio o pagamento, né? Por exemplo, se o seguro do seu carro ficou em R$ 2.500, você pagou, já prova essa relação jurídica, né? Ou você está em dia com as parcelas, fez em 10 parcelas e está na nona, né? Tá adimplente com as parcelas. Enfim, o que a gente quer aqui? Que o juiz aceite que a seguradora faça parte também do polo passivo da relação jurídica, já que, em eventual perda, que a gente chama de sucumbência, da parte ré, quem seria executada ali no caso seria a seguradora, já que a segurada, a empresa, paga para não passar por isso. E aí, não havendo essa possibilidade, vejam que o processo não terminou. O que aconteceu foi, o juiz não aumentou o polo passivo, ele não deixou que a seguradora fizesse parte do polo passivo. Se não fizer nada aqui, se a gente não usar os mecanismos que a justiça nos dá, que a lei nos dá, o processo continuaria. Então, o que a gente pode dizer aqui? Houve uma decisão interlocutória. Quando existe uma decisão interlocutória, o mérito do processo continua, mas aquilo que foi pedido, que não julga o mérito, qual que é o mérito? Saber se a pessoa tem razão ou não, se vai pagar ou não. Nessa decisão interlocutória, foi só uma decisão lateral. Não, aqui não vai entrar seguradora. Para isso, ela denegou o prosseguimento aqui dessa denunciação à lide, cabe agravo de instrumento. O agravo de instrumento é um recurso contra essas decisões interlocutórias, que não põe fim ao processo. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos até o tribunal respectivo, vamos para o tribunal, é São Paulo, então o respectivo é o Tribunal de Justiça de São Paulo, e vamos mostrar para o desembargador, os desembargadores, né, que houve aqui uma decisão que não condiz com a lei. Poxa, excesso de preciosismo desse juiz, que burocracia, ele querer tudo cópia original, contrato. Então, esse modo de recorrer vai estar escrito lá no artigo 1015 do CPC e a gente vai dar uma olhada, porque nós vamos fazer 3 petições. Uma nós vamos fazer, então, para o presidente do Tribunal de Justiça, depois nós vamos fazer para o colegiado do tribunal, que são as razões, uma peça de interposição, a outra vai ser de razões. E depois nós vamos avisar o juiz da primeira vara que nós entramos com a ação, que nós entramos com recurso, para que ele possa exercer o juízo de retratação. O que significa isso? A hora que chegou esse papel lá, a petição, avisando o juiz de primeiro grau que a decisão dele estava sendo recorrida, ele possa voltar atrás no que ele fez e aí nem sobe o processo para o tribunal. Aí o tribunal nem precisa julgar, o juiz já, errei aqui, e conserta, né? Que é isso que a gente espera que aconteça, né? Mas isso é uma formalidade interessante da lei, que dá esse tal de juízo de retratação. Para que a gente saiba o que a gente está fazendo, não trabalhe às cegas, vamos lá eu vou compartilhar a tela para a gente ir para o CPC. Vamos lá, CPC. Vou compartilhar o navegador aqui. Começa no 1015. Vamos ver que raio de agravo é esse, ó.
A gente usa muito agravo de instrumento. Olha só, vamos lá. Agravo de instrumento, tá aqui. Espero que esteja compartilhando. Cabe agravo de instrumento, estou no 1015. Contra decisões interlocutórias que versarem sobre. Veja que tem um rol taxativo aqui, então eu preciso procurar aqui, né? Se existe aqui a fundamentação para eu entrar com esse agravo. Tutela provisória, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, também aqui é uma intervenção de terceiros, rejeição do pedido da gratuidade ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Olha aqui, ó. Então, a gente vai fazer no 1015 com base no inciso 9º. Deixa eu colocar aqui para ver se está certo lá na hora que a gente for fazer a peça. Artigo, então, 1015, inciso 9º, que aí está falando de intervenção de terceiros, que é a denunciação à lide. A gente quer que ele entre para ele salvaguardar a gente. Concessão e modificação do efeito suspensivo, redistribuição do ônus da prova, enfim. Aqui já não interessa mais que nós já achamos nossa fundamentação. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento. Não é nosso caso, né? Porque a gente ainda nem teve condenação, nós estamos no processo de conhecimento. No processo de conhecimento, a gente está indo à justiça para saber se a gente tem direito ou não. Por enquanto, não. E a fase de liquidação de sentença e cumprimento de sentença é quando a gente já sabe se tem direito ou não. É hora de pagar. Artigo 1016. O agravo de instrumento será dirigido, diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Então, a peça 1 eu vou dirigir para o tribunal, direto lá para ele. O que vai ter? O nome das partes, quem que vai ser então o agravante e o agravado. O agravante é quem está recorrendo e o agravado é contra quem. Exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão. Nós vamos falar aqui que o juiz está pedindo o contrato original aqui, a gente não tem. O nome e endereço completo dos advogados constantes no processo. Então, na primeira petição, eu vou solicitar tudo que está no 1016 e também no 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída, ou seja, o que é um instrumento, né? Um instrumento aqui vai ser os documentos que eu vou juntar nessa petição. Obrigatoriamente, cópia da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e outro documento oficial que comprove a tempestividade comprova a tempestividade, ou seja, que o recurso está no prazo correto, e das procurações outorgadas aos advogados. Vejam que tudo isso daqui tem que ter lá no nosso agravo, senão o agravo não sobe. 2, com declaração de inexistência de qualquer dos documentos do inciso 1, feita pelo advogado do embargante, sob pena de responsabilidade pessoal. Então, se eu não tenho qualquer dela, eu faço uma declaração de inexistência. 3, facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. Posso colocar outras coisas ali? Pode, se tiver a ver com a minha fundamentação, eu posso colocar mais coisas. Acompanhará a petição comprovante do pagamento das custas do porte de remessa e retorno quando devidos, conforme tabela publicada nos tribunais. Aqui é custo. Como a gente está fazendo e não está colocando valores de custas, né? A gente só sinaliza que as custas foram pagas e segue em documento anexo.
Então, tudo que está aqui a gente tem que colocar. No prazo do recurso, o agravo será interposto por protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo, protocolo realizado na própria comarca, postagem, transmissão via fax. Olha que antigo. Tá vendo que o CPC 2015 nasceu velho, né? Outra forma prevista em lei. Está dizendo que eu posso protocolar o recurso tanto no tribunal como no protocolo integrado da vara que manda para o tribunal. Parágrafo 3º. Na falta de cópia de qualquer peça ou no caso de algum vício que comprometa a admissibilidade do agravo, deve o relator aplicar o disposto no 932. Depois vejam lá. Se o recurso for interposto por sistema de transmissão, as peças não devem ser juntadas no momento da petição original. Então, se eu protocolei por fax aqui, depois eu junto o instrumento. Sendo eletrônicos os autos, dispensam que as referidas peças no inciso 1 e 2, facultando o agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Já está tudo lá no processo eletrônico. Viva o processo eletrônico, a gente tem que ficar mais tirando um monte de xerox para mandar. E aí, um calhamaço desse tamanho aqui de agravo de instrumento, né, que a gente protocolava. O agravante poderá requerer a juntada nos autos de cópia de petição de agravo de instrumento do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruírem o recurso. Olha lá, eu posso juntar nos autos do processo cópia da petição de agravo do instrumento. Então, além daquele que vai subir para o tribunal, eu junto também naquela petição de primeiro grau. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias a contar da interposição. O descumprimento da exigência do parágrafo 2º, desde que arguído e comprovado pelo agravado, importa a inadmissibilidade do recurso. Olha só, aqui ele está dizendo aqui em grego o seguinte, que nós, a partir do momento que a gente faz o agravo, a gente precisa avisar o juiz de primeira instância. A gente vai lá no desembargador reclamar da decisão dele, mas a gente precisa avisar ele que a gente está subindo para reclamar. E se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Esse juiz que ficou aqui embaixo, ele pode exercer o juízo de retratação. Ele pode voltar atrás e falar, não, tudo bem, eu vou aceitar essa seguradora no processo, mesmo só com essa cópia aqui da apólice. Ou ele pode simplesmente não voltar atrás. E a outra parte, o nosso querido Barnabé, da Caipira, ele vai lá e fala, opa, peraí, eles agravaram? Cadê o comprovante da primeira vara que eles agravaram? Olha lá o que está escrito. O descumprimento da exigência do parágrafo 2º, desde que arguído e provado pelo agravado, importa a inadmissibilidade do recurso. Se a gente não fizer essa petição aqui, avisando o juiz lá de baixo, e a pessoa com que a gente está agravando for lá e disser que a gente não fez, o agravo imediatamente não vai ser reconhecido. Então, vejam a importância disso. Ótimo, vamos ver aqui qual que vai ser o procedimento do agravo no 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de apelação, o relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando o juiz da sua decisão. Nós vamos pedir, pessoal, essa antecipação de tutela aqui dos 1019, inciso 1, porque a gente quer que logo de cara a seguradora participe do processo. Olha lá, ele vai então atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a antecipação de tutela com a pretensão. O que eu pretendo? Que a seguradora participe.
2, ordenará a intimação do agravado para pessoalmente por carta, quando não houver procurador. Aqui vai ser as contrarrazões do agravo. A outra pessoa, o Barnabé, com a empresa caipira, vai ser intimado a oferecer as contrarrazões, com 2 R's tudo junto, lá no tribunal, dizendo por que ele acha que a seguradora não deve participar. E na prática, pessoal, se a gente estivesse advogando para o Barnabé, a gente não ia fazer isso, não, a gente ia ficar de acordo. Porque e se a seguradora não. E se a empresa de ônibus não tem dinheiro? A seguradora tem. Então vamos falar, não, eu quero que ela participe sim, dê total providência, dê total procedência a esse recurso. A seguradora está ali para pagar mesmo. Não importa de onde vem o dinheiro, o importante é pagar a gente, né? 3, determinará a intimação do MP, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste em 15 dias. Não é caso de intervenção do Ministério Público aqui, não tem interesse de incapaz, os interesses são totalmente disponíveis. O relator solicitará dia para o julgamento. Então, na lei, o importante é a gente reler aqui do artigo 1015 ao 1020, são 5 artiguinhos aqui importantes para a gente ler. Então, aqui eu fiz um esqueleto de petição e vou compartilhar com vocês para mostrar as partes mais importantes quanto à nossa escrita no processo. O nosso vídeo vai ficar longo demais da conta. Esqueleto da ação 3, da seção 3. Olha só, então, o que eu trouxe para vocês? Primeiro, eu quero mostrar para vocês que são 3 petições. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui para mostrar as 3. Eu aumentei. Olha lá, 3 petições. Ó, excelentíssimo. Uma vai para o desembargador presidente, uma vai para o pleno, aqui para onde ele foi sorteado, para a Câmara que ele for sorteado, para os julgadores, do mínimo 3 desembargadores aqui julgarem nosso recurso. E, por fim, nós vamos avisar o juiz de primeira instância. Vamos ver, então, o que não pode faltar ali. Aí o resto é com vocês. Vou aumentar aqui para voltar no tamanho normal. Então, vamos ver aqui como que eu coloquei. Primeiro, excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa aqui é a peça 1. Essa é a peça 1. Esse vermelhinho, vocês lembram que vocês têm que arrumar, tirar. Excelentíssimo senhor, achei legal, né? A gente não precisa pôr doutor, não é título acadêmico aqui. Pronome de tratamento, não sei se ele é doutor. Autos do processo número... Opa, eu lembro que eu vi um número de processo. Então, vocês colocar... Deixa eu colocar em vermelho, que eu não vou voltar na tela. Colocar o número do... Eu lembro que alguma coisa de 2008. 2018. Colocar o número do processo. Viação Meteoro da Paixão, que é do ônibus, já qualificada a noção de indenização por danos morais, materiais, perdas e danos que lhe move a caipira, inconformável da respeitável, esse Rzinho aqui é sempre respeitável, né? Decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide manifestado na contestação, vem com devido respeito, vamos colocar assim, com devido respeito, por seu advogado infracinado, não gosto de infracinado, advogado, que ao final assina, você também pode pôr seu advogado contratado, interpor tá certo, que o recurso a gente interpõe, agravo a gente opõe. Ações constitucionais, o verbo impetra, habeas corpus, impetra, habeas datas, recurso interpõe. O presente agravo de instrumento, com base no 1015 do processo civil, 1015 a gente viu o inciso, né? 1015, inciso 9.
Código de Processo Civil, requerindo desde já que seja promovido para que haja reforma da provido. Provido é recebido. Para que haja a reforma da decisão. Aí se coloca assim. Como cópias. Formação do instrumento. Lembra que eu falei para vocês que precisava juntar as cópias do processo original lá para o tribunal ler e falar, não, realmente essa decisão está errada. Como cópias para formação de instrumento, juntam-se. Sempre a gente fala na terceira pessoa aqui, tá? Nesta oportunidade, vírgula, inicial e documentos, procurações, contestações, despacho. Aí eu recortei, colei lá um pedaço, aí aqui. Despacho do juízo determinando a juntada da apólice de seguros originais e contrato, petição justificando a desnecessidade e decisão que indeferiu a certidão de publicação. Requer ainda a juntada do comprovante do pagamento das custas processuais. Seguem abaixo o nome dos advogados, os nomes e dados dos procuradores para fins de intimação. Os nomes dos procuradores contratados para fins de intimação. Aí tá lá o nome do procurador. A OAB fala reticências, tá? Advogado doutor. Doutor não, porque eu não sei se ele é doutor. Nome, 3 pontinhos. OAB, OAB, barra. Ai, não sei por barra. Gente, toda peça que eu vou fazer, eu falo para vocês que eu não sei fazer barra e eu nunca aprendo, né? Reparar? Aí, ó, ainda não consegui. OAB, para isso tem o tracinho, né? Unidade da Federação, que eu não sei se é São Paulo ou não. 3 pontinhos. Vou colocar e endereço. Sempre 3 pontinhos. Por que tanta reticência aqui? Número, bairro, cidade, CEP. Esquecer os 3 pontinhos. Então, advogado doutor. Agora vamos para o advogado. Doutor não, advogado do. Olha eu comendo bola. Advogado do agravante. Advogado do agravante e advogado do agravado. Peraí, galera, que eu tô morrendo aqui. Aí, novamente, eu vou colocar aqui. Copiar, né? Termos em que pede e espera deferimento. Já tô mostrando para eles que eu tenho esperança que dê certo. Bauru e a data. Aí eu vou mandar para vocês aqui contar o prazo. Não tem prazo. Por que ele não quer subir aqui? Vamos subir. Precisa ter esse espaço todo. E mais um. A minha assinatura do advogado. OAB. Então, vou colocar assim, nome, OAB. Nome do advogado. Embaixo, OAB,
e unidade de federação. São Paulo, não sei se ele é de São Paulo, você pode atuar em 5 processos fora, sem ter OAB suplementar, então... Aqui eu estou avisando o presidente do tribunal, estou dizendo para ele que eu estou fazendo esse querido agravo aqui, porque o juiz de primeira vara, o juiz da vara de primeira instância, ele está impedindo que o meu processo continue contra a seguradora, que a seguradora forme o polo passivo. E agora? Agora eu vou lá para as razões do meu recurso, né? Aí aqui a gente escreve razões de agravo de instrumento. Então, a maioria dos recursos, pessoal, ela vai ter interposição e razões. As razões para quem? Aí a razão vai para o colegiado, mais de um julgador, que vai se formar o acórdão, já que eles vão entrar num acordo, pode ser parcial ou pode ser também que eles não entrem num acordo e a maioria vença, ou a gente perca aqui por decisão unânime ou não. Então, razões do agravo de instrumento. Eméritos desembargadores. Você já começa dando uma puxação de saco aqui. Agravante, precisa colocar quem é, agravada também. Autos do processo de origem. Aí a gente tem que colocar o número do processo. Fatos da decisão agravada. Aqui, ó, eu vou escrever. O que eu vou pôr aqui? Eu vou colocar aqui. Fatos e o porquê do recurso. Lembrando, juiz não aceitou que a seguradora fizesse parte do polo passivo. Aí eu falei para vocês, olhem lá no Código Civil, no contrato de seguros, para ver se existe mesmo essa necessidade de provar relação jurídica. Portanto, pretende recurso busca reforma. Aí posso colocar aqui, entre aspas, recorte e colo qual foi a decisão do juiz. Tempestividade, né? Eu vou dizer se esse processo está dentro, se esse recurso está dentro do prazo. A decisão que indeferiu, respeitável, foi publicada no Diário Oficial no dia, vou deixar aqui para vocês colocarem. Eu fiz um esqueleto gordo, o esqueleto tem que ser magro. No dia tal, ponto. Considerando que o presente agravo está sendo... Aí você coloca assim, considerando, conclui-se que é tempestivo o presente recurso. Então, a gente pode colocar assim, ó. O presente recurso é tempestivo, conforme se pode verificar da respeitável decisão que deferiu, considerando... Tá, ficou bonitinho, tava meio sem graça. Então, vamos lá. Depois, o que a gente precisa pôr aqui, não pode esquecer? Nulidade da decisão. Vamos dizer que essa decisão aqui é nula, porque ela deixou de apreciar o pedido da antecipação de tutela. Como que é? A decisão proferida pelo respeitável juízo a qual, que é o de baixo, a de quem é o de cima. Encontra-se errada de nulidade, tendo em vista que deixou de apreciar o pedido de antecipação de tutela antecipada, bem como não fundamentou. Ih, galera, fico pegando modelo de coisa antiga e dá nisso, né? Aqui a decisão está
Por que que está a ausência de fundamentação? Então, aqui o juiz, vamos ver, faltou fundamentar o excesso de formalidades para continuar para aceitar aceitar como que é o nome daquilo, pessoal? Para aceitar como se estivessem aqui ouvindo, né? Aceitar a denunciação lide para a seguradora. O recurso, ele só vai falar disso. Detalhe importante, pessoal, a gente não vai falar aqui, nesse momento, não é o caso de falar quem tem razão, quem não tem razão no acidente. A única coisa que a gente vai falar aqui é sobre essa história de não aceitar a seguradora, ponto. O tribunal, por enquanto, e não é a hora aqui da gente falar se quem tem razão, quem que rodou na pista, se atravessou para o outro lado ou não. Então, aqui é só para falar se concentrem somente em falar sobre a não aceitação da seguradora. Razões para o pedido de reforma da decisão. Aí aqui vocês façam a argumentação dele, né? Argumentar porque o porquê, que é substantivo, porque deve ser aceita a seguradora no polo passivo. Tudo isso aqui, essas fundamentações, vocês vão encontrar naquela parte das 18 páginas da minha petição. Aqui, ó, que legal, que eu frisei para vocês a hora que a gente estava lendo, no inciso 1º de 2019, né? Aqui eu quero que logo de cara o juiz já analise, já manda o juiz, o desembargador, o colegiado, analise e já mande logo de cara o juiz na primeira instância continuar com a ação e já com a seguradora ali. E aí vai ter aqui em cima, né, no tribunal, contrarrazões, mas o processo lá embaixo já admita que exista a continuidade com a seguradora. Aí, pedido da reforma. Também tem pedido aqui? Também. Eu estou argumentando, estou contando, preciso pedir. Acolhimento da preliminar de nulidade para que o juízo fundamente sua decisão. Por que que ele não aceitou? Caso o ultrapassada preliminar, requer seja deferida a tutela recursal para evitar prejuízo nos atos processuais lá embaixo. Intimação da agravada para, se quiser, apresentar as suas contrarrazões. Já disse para vocês que no caso do Barnabé era bom ele vir aqui e falar que quer a seguradora sim. Aqui não vai ter nada contra ele. Seja promovido recurso para reformar a decisão de primeiro grau, para considerar suficiente a exibição da fotocópia e assim deferir a denunciação à lide, né, da lide. A lide pleiteada com prosseguimento do feito. Não vou deixar a data aqui. Muito boazinha. Vocês já viram, né? Ferrou. Aí, não pode esquecer essa última parte, meu Deus, o que é isso? Estou avisando o juiz de primeiro grau aqui que eu entrei com pedido para ver se ele se retrata, para ver se ele volta atrás, né? Olha lá, respeitosamente informar que, inconformada com a decisão, que rejeitou, interpôs o agravo de instrumento no tribunal, conforme fotocópia anexa. Informa ainda que acompanhou o instrumento a íntegra dos autos. Ou aqui, instrumento a fotocópia na íntegra dos autos. Opa, aqui na íntegra não, ele colocou só parte. Vamos ver aqui. Viação Meteoro, já sempre com parágrafo. Já qualificada nos autos da ação, 9. Informar que, inconformado com a respeitável decisão que indeferiu a denunciação da lide e rejeitou os embargos de declaração, interpôs agravo de instrumento. Vamos deixar esse destacadinho, que só vai essa peça aqui.
Informa ainda que acompanhou o instrumento. O que acompanhou o instrumento? Os seguintes documentos. Aí, né, gente, a gente não pode colocar íntegra aqui. Aqui tem que colocar quais foram os documentos que juntou. Inicial, olha lá, não foi íntegra, a gente juntou mais ou menos, né? Seguintes documentos. Aí coloca assim. As processuais foram devidamente pagas, conforme documento anexo. Pois, diante disso exposto, requer de Vossa Excelência, requer de Vossa Excelência, a retratação da decisão de folhas, não sei qual folha, tendo em vista as razões explanadas no recurso. Tem que fazer uma coisinha mais bonitinha, né? O juiz, de quem sabe o juiz volta atrás aqui. Termos em que pede deferimento, acabou. Vou deixar então aqui para vocês esse esqueleto e tem bastante coisa para vocês fazerem. Qualquer dúvida, vocês me chamem lá no nosso plantão de dúvidas, pessoal. Deixo um abraço para vocês, bons estudos e não posso falar ótimo final de semana, né? Hoje é domingo. Ótimo final de domingo para todos e ótimo começo de semana. Obrigada, até mais, pessoal.